Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tema Teoria dos Conjuntos, falaremos agora do assunto mais importante referente à teoria dos conjuntos, que é a união envolvendo dois conjuntos. Júlio, por que esse assunto é importante? A resposta é simples e objetiva, porque é o assunto mais cobrado em provas, é um assunto muito recorrente. E a boa notícia vem agora, ele é recorrente e não é difícil, pelo contrário, é um assunto bem tranquilo de se entender. Beleza? Vamos conferir então. Nesse primeiro slide, eu te apresento o nosso sumário. Ele é bem simples. A gente vai falar da união envolvendo dois conjuntos. Beleza? Vamos nessa. Para a gente encontrar um número de elementos da união envolvendo dois conjuntos, existem duas formas. Existe uma fórmula matemática e existe o diagrama de Venn. A maioria dos alunos utiliza o diagrama, uma vez que ele traz uma melhor visualização. Porém, em alguns casos, a aplicação prática da fórmula é bem mais simples, tá bom? Dá para aprender das duas formas. E eu já chamo a atenção para o seguinte detalhe. Não existe uma forma melhor ou uma forma pior. O que existe é a conveniência do aluno. É o que ele achar mais fácil para aquele momento. Qual é a minha ideia? Tem que saber os dois. Porque em alguns momentos você pode associar a visualização do diagrama, porque ele traz essa melhor visualização, à praticidade da fórmula, porque a fórmula é mais rápida. Então você pode associar um ao outro. Então, neste caso, devemos saber as duas formas. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar. Em relação à aplicação de fórmula, ela está aqui descrita. Ó. N de A união de B é igual a N de A mais N de B menos N A interseção de B. Vou traduzir essa fórmula aqui. NA união de B significa o número de elementos da união. N de A é o número de elementos do conjunto A. N de B é o número de elementos do conjunto B. E NA interseção de B é o número de elementos da interseção entre os conjuntos A e B. Então, não tem segredo em relação aos elementos que compõem a fórmula. O que eu chamo a atenção é esse sinal aqui. Eu chamo a atenção a esse sinal. Repare que somente a interseção ela é subtraída. Os conjuntos a gente sempre soma. Beleza? Dois exemplos para a gente treinar. Determine o número de elementos de A união de B, sendo que A tem esses elementos e B tem esses elementos. O que acontece? Eu acabei de passar a fórmula. Agora eu vou mostrar a maneira prática de aplicar essa fórmula, tá bom? Então, olha só. Número de elementos de A união com B vai ser igual. Gente, não tem segredo, é só contar. Ó. Aqui eu tenho quantos elementos? 3. Então, bota aqui 3. Aqui eu tenho quantos elementos? 4. Então, bota aqui 4. Lembrando que, em relação aos conjuntos, eu sempre somo. Eu só subtraio da interseção. Ué, o que é interseção, Júlio? Eu esqueci. É simples. São os elementos comuns aos dois conjuntos. Repare que o 3 e o 5 aparecem no conjunto A e aparecem no conjunto B. Então, a interseção entre A e B contém quantos elementos? 2. Quem são eles? O 3 e o 5. Então, aqui vai ficar 3 mais 4, menos 2, que é igual a quanto? 5. Simples assim. Tudo bem? Segundo exemplo. Determine o número de elementos de A união com B, sabendo que A possui 30 elementos, B possui 25 e o conjunto A e B possui 15. Cuidado que os assuntos referentes às aulas anteriores eles são cobrados. Olha o Ezinho aqui. Esse E ele indica para a gente o quê? Interseção. Então, vamos aplicar a fórmula. Número de elementos de A união de B vai ser igual ao número de elementos de A, que é 30, mais o número de elementos de B, que são 25, menos a interseção entre esses conjuntos, que possui 15 elementos. Resolveu isso aqui. 30 mais 25, 55. 55 menos 15, 40. Então, neste caso, o número de elementos de A união de B é igual a 40. O que eu chamo a atenção é o seguinte, galera. Os assuntos que a gente viu nas aulas anteriores, em alguns momentos, eles vão aparecer. Por exemplo, aqui apareceu a palavrinha E. E é um conectivo que, relativamente às operações de conjuntos, indica para a gente a
interseção. Então, a gente tem que ter o domínio daqueles assuntos basilares. Tudo bem? Show de bola! Vamos lá, vamos continuar. Então, em relação à aplicação de fórmula, é isso. A gente soma os conjuntos e subtrai da interseção. Agora, o diagrama de Venn, que é amplamente utilizado. A galera gosta muito de utilizar o diagrama de Venn. Exemplo. Determine o número de elementos de A união com B, sendo que A tem esses elementos e B tem esses elementos. Galera, eu preciso chamar atenção para um detalhe muito importante agora. A gente vai fazer o uso do diagrama. Repare que na aplicação de fórmula é bem direto. Soma-se os conjuntos, subtrai da interseção. Quando você faz uso do diagrama, a praticidade não é assim. É um pouquinho mais trabalhoso, embora a visualização seja melhor. O que você tem que anotar é o seguinte. Quando a gente trabalha com o diagrama de Venn, obrigatoriamente devemos iniciar pela interseção, tá bom? Anota o que eu vou te falar. Quando a gente resolve uma questão envolvendo a união entre dois conjuntos através do diagrama de Venn, necessariamente a gente deve iniciar pela interseção. Galera, a gente é obrigado a iniciar pela interseção. Não dá mole, tá bom? Não existe exceção. Vamos conferir aqui o que eu acabei de falar. Eu tenho esses conjuntos. Eu vou representar o número de elementos através do diagrama que tem uma melhor visualização. Eu preciso começar pela interseção. Vamos procurar a interseção? A interseção são os elementos comuns aos dois conjuntos. 3 e 5 aparecem no conjunto A e também aparecem no conjunto B. Então, em relação à interseção, nós temos esses dois elementos. Vamos lá, vamos colocá-los no nosso conjunto, vai ficar bem bonitinho. Ó. Nós temos o 3 e o 5, beleza? Agora, eu preciso colocar esse carinha aqui, que são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Vamos lá, vamos ver isso. Se 3 e 5 fazem parte da interseção e já estão aqui representados, quem vai entrar naquele pedacinho ali? O 1. O 1, ele faz parte somente do conjunto A. Tudo bem? Tranquilo, né? Observe que, excluindo-se a interseção, no conjunto B, ainda sobram os elementos 4 e 6. Então, vamos colocá-los aqui, ó, 4 e 6. A união entre esses conjuntos é formada por todos esses elementos aqui. É só a gente verificar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, o número de elementos de A união de B é isso aqui. Ó. Número de elementos de A união com B é igual ao quê? 5. Então, repare que a gente chegou ao mesmo resultado do exemplo anterior. Tá legal? Show de bola! Vamos nessa. Vamos agora treinar a partir de exercícios, que é o mais importante. Primeira questão. Vamos lá. Um conjunto A é formado pelas letras da palavra professor. Um conjunto B é formado pelas letras da palavra salário. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos é igual a 2 pontos. Vamos lá, mais um pouquinho, a gente precisa conversar. Eu estou diante de uma questão que ela apresenta palavras, e essas palavras contêm letras repetidas. Dá para fazer pela fórmula? Sim, é possível você aplicar a fórmula. Porém, neste caso, certamente o diagrama dá para a gente uma melhor visualização. Então, aquilo que eu falei inicialmente, devemos saber os dois, aqui fica evidente. Se a gente aplicar a fórmula aqui, a tendência é que a gente acabe errando de bobeira. Então, nesta questão, é melhor fazer uso do diagrama, tá bom? Então, vamos lá, vamos conferir. A palavra professor eu vou chamar de conjunto A. A palavra salário eu vou chamar de conjunto B. Então, vamos representar o nosso diagrama. Ó. Temos o conjunto A e também temos, calma aí, também temos o conjunto B. Fica bem bonitinho aqui. Ó. Beleza. Como eu vou trabalhar com o diagrama, necessariamente tem uma obrigação. E você deve estar falando aí para mim agora, não está? Eu tenho que começar por quem? Pela interseção. Então, vamos fazer isso. Vamos começar pela interseção. Interseção são os elementos comuns aos dois conjuntos. Repare que na palavra salário
e na palavra professor, 3 letrinhas se repetem. Quem são elas? O S, o R e o O. Olha eles aqui, ó. S, R e O. Não importa a quantidade de vezes que essas letras se repitam, tá bom? Apareceu uma vez em cada canto, já está valendo. Então, aqui, ó, nossa interseção. Temos o S, temos o R e temos o O. Beleza? Então, aqui nós temos 3 elementos na interseção. Show de bola! Agora, neste pedacinho aqui, eu vou colocar os elementos que aparecem no conjunto A, que é a palavra professor, mas não aparecem no conjunto B, que é a palavra salário. Quem são essas letras? Vamos lá, vamos conferir. São as letras P, F e E. Essas 3 letras aparecem somente na palavra professor. Tudo bem? Aqui, neste pedacinho, eu vou colocar as letras que aparecem somente na palavra salário, que é o meu conjunto B. Quem são essas letras? Nós temos o A, o L e o I. Eu vou colocar aqui, ó, A, L e o I. Beleza? Agora, galera, é só a gente somar, verificar a quantidade de letras que aparecem. Nós temos 3 letras aqui, 3 letras aqui e 3 letras aqui. Somando-se as letras, nós temos 9. Isso aqui, ó, 3 mais 3 mais 3. Então, neste caso, o número de elementos A união com B é 9. Tudo bem? Uma questãozinha um pouquinho diferente, não é muito comum aparecer assim, mas neste caso foi mais interessante a gente fazer a partir do diagrama de Venn. Legal? Show de bola! Vamos para a próxima questão. Em um concurso de certa prefeitura, sabe-se que 370 candidatos acertaram a primeira questão. Vamos lá, 370, primeira questão. Vamos chamar a primeira questão de conjunto A. Aqui, ó, conjunto A, nós temos 370 elementos. Deixa eu só melhorar esse sinalzinho de igual, fica bem bonitinho. Então, aqui, ó, 370. 280 acertaram a segunda questão. Vamos chamar segunda questão de B. Está aqui, ó. Segunda questão, 280. E 70 pessoas acertaram ambas as questões. Aí entra a parte de interpretação. Galera, quando eu falo ambas as questões, significa o seguinte: 70 pessoas, 70 candidatos acertaram a primeira e a segunda questão, porque ambas dá essa ideia de simultâneo. Então, acertaram a primeira e a segunda. Então, a palavrinha ambas as questões indica para a gente a interseção entre esses conjuntos. Foi? Beleza? Volta para cá, então. Então, repare que A e B, ou seja, a interseção entre os conjuntos A e B, possui 70 elementos. Belezinha? Tranquilo, né? A questão quer saber quantos candidatos participaram desse concurso. Vou resolver das duas formas, tá bom? Primeiro, aplicando a fórmula. Quando a gente encontrar o total, esse total é justamente a união. Olha como é que a aplicação de fórmula neste caso é mais rápida. A gente vai somar os conjuntos A e B, 370 mais 280. Essa soma tem como resultado 650. E esse resultado eu subtraio da interseção. 650 menos 70. 650 menos 70 dá 580. Portanto, o gabarito é letra C. Oi? Beleza, né? Ah, Júnior, mas eu gostaria de ver o uso do diagrama. Tá bom, eu vou te mostrar. A gente vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Tem o conjunto A, são aqueles que acertaram a primeira questão, e tem o conjunto B, que são aqueles que acertaram a segunda. Aqui, beleza. Agora vamos resolver conforme a gente já conversou. Se vamos resolver por diagrama, necessariamente devemos iniciar pela interseção, tá bom? A interseção a gente já sabe, está aqui, ó, 70 elementos. Então, bota aqui 70. Aqui, esse pedacinho são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. O que a gente vai fazer?
vai pegar o total de elementos de A, que são 370, e vai subtrair dessa interseção. 370 menos 70, claro, dá 300. Em relação a esse pedacinho aqui, que são os elementos que pertencem somente ao conjunto B, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o total de elementos de B, que são 280, e vai subtrair. 280 menos 70, 210. Agora, o número de elementos de A união de B, que é o nosso total, é esse somatório. 300 mais 70 mais 210. Então, a gente vai perceber que o resultado é o mesmo. 300 mais 70 mais 210, esse somatório aqui dá 580, tá bom? Então, eu chamo a atenção para o seguinte detalhe. Nessa questão, está evidenciado que tanto faz a gente fazer o uso do diagrama como aplicação de fórmula, o resultado é o mesmo e ambos são até tranquilos. É o aluno escolher aquilo que ele acha mais conveniente. Minha opinião como professor. Se o aluno tem prática, já está estudando há bastante tempo, já domina o assunto, cara, aplicar a fórmula é muito mais prático, é mais rápido, tá bom? Agora, se o aluno está aprendendo, está com dificuldade, está inseguro, aí não tem jeito. Faz o diagrama, que ele traz uma melhor visualização, ele te dá mais segurança, tá bom? Reitero, ambas as situações estão corretas. Foi? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar aqui nossa aula. Vamos para a próxima questão. Está aí a nossa próxima questão, né? A terceira desse bloco. Um grupo de 700 pessoas, para tudo. Parte de interpretação. 700 pessoas é o meu total. Então, vou botar aqui bem pequenininho para a gente ter espaço. Total, que é o T, 700 pessoas. Legal. Aí está dizendo, né? Um grupo de 700 pessoas participou de uma entrevista sobre 2 tipos de chocolate. Sabe-se que 2 pontos. Mas vamos lá, detalhes para a gente não errar. 160 pessoas disseram gostar de chocolate branco. Beleza. Então, chocolate branco eu vou chamar de B. Então, nós temos 160 pessoas. Beleza. 350 pessoas disseram gostar de chocolate ao leite. Então, tem aqui, ó, 350 chocolate ao leite. Vou chamar de L, tá bom? O chocolate ao leite, 350 pessoas. E agora um detalhe adicional que a gente ainda não viu até agora nesta aula. 250 pessoas disseram não gostar de nenhum dos 2 tipos de chocolate. Esse nenhum eu vou chamar de N. Então, nenhum é igual a 250. Olha o que a questão quer saber. O número de pessoas que disseram gostar dos 2 tipos de chocolate. Mais um caso de interpretação. Se são os 2 tipos, eu me refiro ao chocolate branco e ao leite. Então, 2 tipos de chocolate, neste caso, a gente se refere à interseção entre esses conjuntos. Então, a questão quer saber a interseção B e L. Beleza. Tudo bem até aí? Show, né? Está tudo organizadinho, eu vou deixar essa informação aqui guardada. Inicialmente, eu vou mostrar o que o aluno tem que fazer se ele usar o diagrama. Então, tem o conjunto B, que é o conjunto do chocolate branco. Eu tenho o conjunto L, que é o conjunto do chocolate ao leite. Beleza. Está aqui os 2 conjuntos representados no nosso diagrama. O que acontece? Se a gente vai iniciar a resolução da questão pelo diagrama, a gente tem uma obrigação. Qual é? A gente precisa começar pela interseção. Só que o que acontece? Olha quem a gente precisa encontrar. Justamente a interseção. A gente não sabe o valor da interseção. Aí o que o aluno faz? Chama essa interseção de quê? De x. Beleza. Esse pedacinho aqui são os elementos que pertencem somente ao conjunto B. O que o aluno tem que fazer? Tem que pegar 160, que é o conjunto B, e fazer isso aqui. Ó. 160 menos x. Ou seja, o conjunto B menos a interseção. E esse pedacinho aqui, que representa o meu conjunto L, o que o aluno vai fazer? Vai pegar o total de elementos, que são 350, e esse pedacinho aqui vai ser 350 menos x. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Essa informação adicional, 250, o tal do nenhum, significa o seguinte: eu tenho 250 elementos fora do nosso diagrama.
Legal? Isso tudo somado, incluindo esses caras que estão do lado de fora, tem que dar o total, que é 700. O aluno pode recorrer a uma expressão matemática. Vai ficar assim, ó, 160 menos x. Vamos lá, bem devagar para não errar. 160 menos x, que é esse cara aqui, mais x, que é esse cara aqui, que é a interseção, menos esse cara aqui, que é 350 menos x, mais esse cara aqui, que é o nenhum. Tudo isso somado tem que dar o meu total, que são 700 elementos. Tudo bem até aí? Beleza? Menos x mais x dá zero. Aí, o que sobra? Vou fazer aqui em cima ficar bonitinho. Ó. Sobra 160 menos x. Só retifica aqui, gente, isso aqui é um mais, tá? É que eu falei, mas não coloquei. Ó. Era 160 menos x mais 350 menos x, tá bom? Aí, vamos lá. Esse 160 aqui está aqui. Esse menos x aqui está aqui. E eu tenho mais 350, tá bom? Retifica, por favor. Mais 350. Mais 250. Isso tudo tem que dar 700. Deixa eu botar esse carinha aqui bonitinho que embolou aqui. Calma aí. Tudo bem? Beleza? De novo embolou. Calma aí. Tá bem bonitinho. Agora, vamos lá. 160 mais 350 mais 250, isso dá 760. Esse menos x aqui eu repito. 760 menos x tem que dar 700. Resolvendo essa expressão matemática de maneira bem simples. Joga esse cara para lá, ele fica positivo. Traz esse cara para cá, ele fica negativo. Aí, o que a gente vai ter? Vou mudar a cor aqui para ficar uma melhor compreensão. O que a gente vai ter aqui? 760 menos 700 é igual a x. 760 menos 700 dá 60. Ou seja, qual o valor de x? 60. Então, repare o seguinte, gente. O nosso gabarito é letra D, porque x é justamente o valor da interseção. Mas repare que deu um trabalho danado, né? Vou chamar atenção aqui com vocês agora. A minha ideia é bem simples. Qualquer questão que não envolver a interseção, ou seja, você não tem esse valor, se você fizer o uso do diagrama, você vai ter muito trabalho. Então, a ideia é que nas questões em que você não tem o valor da interseção, você aplica a fórmula, porque fica mais fácil de resolver. Porque quando você aplica o diagrama numa questão que não te dá interseção, você vai fazer uma equação grande pra caramba e vai acabar se confundindo. Você pode ser induzido ao erro. Repare que a gente perdeu um tempão para poder chegar a esse valor. Eu vou te mostrar que quando não é dada a interseção, é mais fácil aplicar a fórmula. Então, resumo, qual a ideia? É uma questão de conjuntos. Te deu a interseção, você precisa encontrar a união? Tanto faz pelo diagrama ou pela fórmula, os dois métodos são tranquilos. Agora, se a questão te der a união, que é o total, e não te der a interseção, é mais fácil você fazer sem o uso do diagrama. Faça pela fórmula e eu vou te mostrar agora por quê. Combinado? Beleza? Então vamos conferir. Olha só. Os dados estão aqui expostos. Pela fórmula foi essa conta grandona aqui que a gente fez. Lembrando, gente, que quando a gente aplica ou o uso do diagrama ou a fórmula, o resultado é o mesmo. Mas olha como é que é fácil. Esse dado adicional ele deve ser somado. Aí o que a gente vai fazer? Vamos somar o conjunto B mais o conjunto L mais o nenhum. E esse resultado você vai subtrair o total. Olha como é fácil, gente. 250 mais 350, 600. 600 mais 160, 760. Olha só quem a gente já encontrou. A gente encontrou esse carinha aqui. Olha o trabalho que eu tive para achar esse 760. Ele estava na minha cara. E agora eu vou pegar esse 760 e vou subtrair de 700. 760 menos 700, 60. Repare que em poucos segundos a gente chegou ao mesmo resultado que a gente chegou anteriormente pelo diagrama. Galera, acredita. Eu sei que o aluno ele gosta de fazer o diagrama, porque o diagrama, ele, digamos, é mais seguro.
Mas em questões em que você não tem a interseção, é muito mais rápido fazer pela fórmula. O que você faz na prática? Você vai somar todo mundo. Esse todo mundo, se a questão não te deu a interseção, você subtrai o total que você acha a interseção. Acabou. É só isso. Não precisa equacionar. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar que tem mais uma questão ainda para a gente fazer. Vamos lá, galera. No saguão de um aeroporto, 200 pessoas foram entrevistadas. Galera, esse 200 é o total. Aqui. Entre os entrevistados, 80 declararam ter utilizado ônibus. Então, ônibus, que eu vou chamar de O, 80. Beleza. 46 declararam ter utilizado táxi. Então, táxi, vou chamar de X. Então, está aqui o táxi. São 46 pessoas. Beleza. E 22 pessoas declararam ter utilizado tanto ônibus quanto táxi. Essa expressão tanto quanto indica uma ideia de algo simultâneo, né? Ônibus e táxi. Então, isso aqui é interseção. Então, ó, ônibus e táxi, eu tenho 22 pessoas. A questão fala o seguinte, logo, o número de pessoas entrevistadas que não utilizaram nem ônibus nem táxi é 2 pontos. Vamos lá. Eu quero achar o nenhum. Repare o seguinte, se eu aplicar a fórmula, que é o mais fácil, tá bom? Se eu somar o conjunto O mais o conjunto X e subtrair da interseção, eu acho justamente a união, não é isso? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou somar. Ó. 80 mais 46, isso aqui dá 126. Beleza. 126 menos 22, que é o valor da interseção, isso aqui dá 104. Aí você vai falar, e daí, Júlio? Vamos pensar. Vou fazer aqui um método auxiliar para você. Imagine que os conjuntos, ó, ônibus e táxi. Quando a gente somou um conjunto mais o outro e subtraiu da interseção, a gente achou isso aqui. Ó. A gente achou a união entre esses conjuntos. Significa que toda essa parte tem quantos elementos? 104. Só que a questão já falou que o total é 200. E a gente já sabe que tem um determinado número de elementos que está aqui fora, que é justamente o que a gente precisa encontrar. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vai pegar o total, que são 200 elementos, e vai subtrair da união, para chegar ao valor de n. Então, o valor de n é 200 menos 104. Isso aqui dá quanto? 96. Por quê? Porque tudo isso aqui tem que dar quanto? 200. Se esse pedaço aqui dá 104, eu pego o total menos 104 e chego a esse resultado aqui, que é 1 nenhum. Então, repare, gente, que 96 pessoas não utilizaram nem ônibus, nem táxi. Então, esse valor se encontra no intervalo maior que 95 e menor que 100. Portanto, o gabarito, letra D. Tá beleza? Então, a gente está fechando a nossa aula por aqui. Mais uma vez, reitero, galera, não existe um melhor método. O aluno tem que saber os dois, sendo que quando você domina os dois, você consegue associar a visualização do diagrama à praticidade da fórmula. Beleza? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui. Tamo junto e até a próxima.